Crescer o seu escritório pode estar destruindo a sua liberdade. A maioria dos contadores acreditam que quanto mais o escritório cresce, mais liberdade ele tem. Afinal, quanto mais eu cresço, mais clientes e mais dinheiro. Mas o que acontece na prática é completamente o oposto. Quanto mais o escritório cresce, mais o dono vira refém e escravo da própria operação. E isso se dá porque quando você cresce o seu escritório, são mais clientes, mais funcionários, mais pessoas, mais demandas, mais revisões e mais situações que, pela falta de processos, tudo isso volta para a mesa de quem? Para sua mesa. Então, quanto mais você cresce, mais refém do próprio escritório você fica. Crescer sem processos vai te gerar uma única coisa: caos. Pode parecer um discurso bonitinho, vamos crescer e escalar o seu escritório de contabilidade, vai virar um caos. Se você não tiver processos, vira um caos. Nós passamos isso na pele. Aqui na Soluso Contadores nós conseguimos 400 clientes em apenas um ano. Nós não tínhamos processo, foi um caos. A minha esposa e minha sócia, Viviane Araújo, ficou completamente presa, refém na operação, até conseguir estruturar esses processos. Então, se você quer realmente crescer o seu escritório e ter liberdade, você vai precisar de 4 etapas, de 4 pilares que nós vamos passar uma por uma nesse vídeo. O primeiro pilar é que você realmente precisa de processos. Você precisa de processo claro. E quando eu falo processo claro, eu quero que você me entenda da seguinte forma, contador. Tudo que acontece hoje no seu escritório precisa de um passo a passo de execução. Então, se hoje você faz um recálculo de guia, você faz uma emissão de boleto de honorário, você faz uma reunião de onboard, se você faz uma reunião de vendas, todas as atividades do seu departamento, elas precisam do quê? Ser processualizadas. Um passo a passo do início ao fim sobre como executar uma tarefa. Para você conseguir ter liberdade, você precisa de processos claros. Por exemplo, você vai fazer uma reunião de onboard. Nessa reunião de onboard, de boas-vindas com o seu cliente, o óbvio, para quem for fazer a reunião, precisa ser dito. Você precisa falar para a pessoa: arrume a iluminação, limpe o notebook, limpe a webcam, passe maquiagem, respire, separe o seu copo de água, se prepare para entrar na reunião. Isso é óbvio, mas isso tem que estar no processo, tem que estar claro para a pessoa o que ela tem que fazer. Colocar a reunião para gravar. Tudo isso são etapas que dentro de um processo é necessário que elas estejam contempladas num checklist para a pessoa saber o que ela tem que fazer. Senão ela fala: eu não sabia que eu tinha que passar maquiagem para fazer um onboard. Eu não sabia que eu tinha que limpar a câmera. E aí a webcam fica toda borrada, fica aquela imagem toda ruim. Então, o óbvio, para isso serve o processo, né? O óbvio ele tem que ser dito, tem que estar protocolado dentro de um processo claro. A segunda etapa é um padrão de execução. E o padrão de execução, ele garante a excelência em todas as entregas do seu time. Então, muitos contadores que nos contratam hoje para estruturar os processos, eles falam: Marcos, eu até delego, mas quando eu delego, não sai do jeito que eu gostaria. E aí, por não sair do jeito que eu gostaria, o que acontece? Eu acabo fazendo, porque eu faço mais rápido, eu faço melhor e eu faço. E aí, o que acontece? O dono, ele fica completamente refém da operação. Ele tem pessoas, ele tem time, mas mesmo assim ele continua fazendo situações operacionais. E é por isso que ele não consegue crescer e ter liberdade. Ele cresce e fica cada vez mais escravo do próprio negócio. Então, o padrão de execução é justamente que você consiga garantir que a pessoa vai receber um processo e ela sabe o que ela tem que fazer para aquele processo ser executado, para que tenha um padrão de entrega. Toda a entrega de processo precisa ser padronizada. Então, por exemplo, a gente vai fazer cobrança de boleto. Vamos falar departamento financeiro, processo, régua de cobrança. O processo propriamente dito é entrar em contato com o cliente. Sempre que a pessoa for entrar em contato com o cliente, ela precisa de um quê? De um padrão, de um modelo de mensagem, de um modelo de abordagem, de uma forma de entrar em contato. Ela precisa de um padrão de entrega para que ela tenha excelência. Para que hoje e daqui 3 meses, se ela entrar em contato cobrando o cliente, ela cobra da mesma forma, porque é padronizado. Não pode ter esse negócio de hoje eu te ligo, amanhã é o WhatsApp, depois é áudio, depois é o João, depois é o Pedro, depois é o Fernando. Vira uma bagunça. Aí o Pedro não sabe que o João já cobrou o Felipe, aí o Pedro cobra o Felipe, o João cobra o Felipe fala: porra, é a terceira pessoa que me liga cobrando, eu já paguei, já mandei o comprovante. Por que isso acontece? Pela falta de padrão, pela falta de organização. Então esse pilar é muito importante para que a garantia que você tenha uma entrega de excelência mesmo que você não esteja na operação. A nossa terceira etapa é a organização empresarial, que ela vai fortalecer tudo isso que a gente está falando. E quando eu falo de organização empresarial, a gente tem que pensar no seguinte: o processo é o que eu faço, ok? O que eu tenho que fazer nesse processo. Padrão de execução.
como eu vou executar esse processo. Organização operacional, quem vai executar esse processo? O que, como e quem? Quem que é o dono desse processo? Quem que é o dono por essa demanda? Quem que vai estar executando isso? Então, essa organização precisa estar claro. Então, se tem um processo de cobrança de financeiro, quem que é o responsável pela cobrança do financeiro? Esse processo é seu. Organiza isso. Senão, daqui a pouco você tem um processo e 4 pessoas executando aquele processo. E aí pode sim, com certeza, dar algum problema. Vai surgir algum ruído. Se hoje eu faço, amanhã é você, amanhã é o outro, amanhã é o outro, alguém nesse processo pode fazer alguma cagadinha. E isso gera um problema que vai estourar em quem? Na operação e lá no cliente, na ponta. E a nossa quarta etapa são responsabilidades bem definidas. E quando eu falo de responsabilidade, eu não estou falando só da responsabilidade de executar o processo, mas eu também falo da responsabilidade de o que o funcionário tem que entregar de relatório após a execução do processo. Vamos dar o exemplo aqui da régua de cobrança do financeiro. Nós aqui na Soluzo, o nosso financeiro, a gente faz a emissão do boleto para os nossos clientes pagarem no dia 30. Então, todo dia 30 de cada mês, a gente recebe o valor dos nossos clientes do honorário mensal. Se chega no dia 2, qual que é o trabalho do meu financeiro, da Fran? Ela tem que passar um relatório dos inadimplentes. E ela já tem o processo que ela tem que cobrar quem não pagou. Ela tem a régua de cobrança dos inadimplentes. Mas eu, Marcos, como gestor, eu quero saber. Nós tínhamos X de recebíveis esse mês e entrou 80% de X. O que aconteceu com os outros 20%? Por que isso é importante? Porque mês passado a nossa inadimplência foi 5%. Esse mês está em 20%. Por quê? Será que a Fran executou o processo da forma correta? Será que ela entrou em contato com todo mundo para verificar se foi feito o disparo do boleto do honorário de cobrança? Esse ponto que eu estou falando para vocês, é justamente você ter responsabilidades bem definidas. Então é você ter um processo onde a pessoa sabe o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, a gente sabe que é o responsável e você estabelece critérios das responsabilidades. O que eu quero que você me entregue de relatório, de números, das métricas, de tal estratégia, para você conseguir ter um controle melhor da sua operação e dessa forma você conseguir crescer um escritório e ter liberdade. Caso contrário, você não vai ter liberdade, você sempre vai continuar refém do seu escritório. E foi pensando exatamente nisso, nessa situação, em contadores que estão vivendo por esses problemas, que nós criamos o treinamento Processos Sem Segredos. O PSS, Processos Sem Segredos, é o nosso treinamento com mais de 100 processos de operação contábil. Ou seja, 100 processos da nossa operação da Soluzo e Contadores que nós vamos disponibilizar para você. O seu trabalho é baixar, copiar e colar. E ainda hoje você já vai ter processos no departamento que você está precisando. Seja fiscal, contábil, marketing comercial, atendimento financeiro, não importa. Você tem os processos disponíveis para você e o mais importante, os nossos processos são de escritório de contabilidade para escritório de contabilidade. Você não vai estar recebendo processos de empresa XPTO. É empresa contábil para empresa contábil. Então, se você quer ter mais organização, produtividade e principalmente liberdade com o seu escritório, você precisa de processos. E você não precisa criar. Você pode pegar os nossos modelos, mais de 100 modelos, para colocar para rodar na sua operação e no seu escritório. É só você clicar no link na descrição e garantir o seu acesso no Processo em Segredos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te convido também a deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não fez isso e até o próximo vídeo.